Olá pessoal, meu nome é Adriano, esse é o canal Meu Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar da maneira mais tranquila possível o estudo do Vem Segue-me dessa semana. Esse estudo foi do capítulo 17 até o capítulo 22. Mas eu gostaria de fazer uma correlação desse estudo com a parábola do semeador, que está lá em Lucas, no capítulo 8, do versículo 5 até o 16. Né? E vou iniciar com essa parábola. É dito que um semeador saiu para semear, né? E ele jogou sementes ao longo do caminho, jogou em lugares que tinham pedras, jogou em lugares que tinham espinhos e jogou numa boa terra, né? É dito que nos lugares que tinha ao longo do caminho, as sementes elas foram pisoteadas ou elas foram comidas pelos pássaros. E o Salvador explicou que ali é quando uma semente ela é plantada no coração de uma pessoa e aí o inimigo vem e tira, né? E aquelas que foram jogadas nos lugares que tinham pedras, elas não tiveram raízes. Então são aquelas pessoas que elas ouviram a mensagem, gostaram da mensagem, mas que ela não tem um testemunho. Então ela germina, mas ela não tem sustentação. E aí quando as dificuldades vêm, elas vão embora. Aquelas que caíram nos espinhos, elas foram sufocadas pelas coisas do mundo. As coisas do mundo atraíram mais a ela do que as coisas de Deus. Mas que bom que tem também aquela boa semente, ou bom terreno, né? Que a semente ela é plantada. Só que esse terreno, para ser bom, ele precisa ser trabalhado. Às vezes ele é trabalhado por nós, e às vezes ele é trabalhado por outras pessoas. E às vezes a gente chega, mas o terreno já foi trabalhado por outras pessoas. E no estudo de hoje, eu gostaria de fazer essa correlação lá com a missão dos filhos de Mosias, né? Nós vamos ver que teve missionários que prepararam o terreno, teve missionários que pregaram de imediato, sem ter uma preparação prévia, e teve missionários que pregaram, mas o terreno já havia sido plantado por outros, já havia sido preparado por outros. Né? Isso é algo que acontece no nosso dia a dia. Tá? Então, todo o trabalho missionário ele tem que começar com oração e jejum. Não só os missionários de tempo integral, nós também. Assim como eu falei que um semeador saiu para semear, todos os dias nós precisamos ter esse sentimento de plantar uma semente. Hoje eu estou procurando fazer isso, eu estou aqui compartilhando essa mensagem para vocês. Talvez as pessoas que estão me ouvindo, alguns são membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, outros não são membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, né? Outros são simpatizantes, outros não são simpatizantes da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, mas eu estou aqui compartilhando, tentando plantar a semente, né? E espero que ela possa germinar, né? Dentro do terreno que é o seu coração, tá? E em Alma 17:3 é dito que os filhos de Moisés eles começaram o trabalho deles e eles, durante todo o trabalho deles, devotaram muito jejum e oração. E por isso, ao final de todo o trabalho, eles tiveram grandes frutos. Né? Mas eu gostaria de separar em etapas, né, o trabalho desses missionários. Arão, Moloque e os seus irmãos, eles foram para uma terra lá dos Lamanitas, também chamada Jerusalém, que foi uma terra que recebeu o nome da terra de sua herança, né? A sua terra-mãe, né? Da onde a família de Leí veio. Né? E quando eles chegaram lá em Jerusalém, não só tinha lamanitas lá, mas tinha amalequitas, tinha o povo de Amulon, né? E muitos desses daí era da ordem dos Neores. Eles tinham uma seita que combatia muito a igreja de Cristo. E acabou que Arão e seus irmãos eles foram pregar justamente a Amalequitas. E não tiveram tanto sucesso. Né? Se você for lá em Alma, no capítulo 21, do versículo 5 ao versículo 10, você vai perceber que eles começaram já debatendo com os filhos de Mosias, os amalequitas debatendo com os filhos de Mosias. E você vai perceber que não houve uma preparação. O Arão, Moloque e os seus irmãos,
eles começaram já questionando o que eles acreditavam a respeito de Deus, a respeito de Cristo, e se eles acreditavam, eles nós não acreditamos nessas tradições, e eles tiveram um coração muito duro, um coração muito fechado. Pelo menos o que a Escritura ela diz é diferente do trabalho que a gente vai ver lá em Amon. Eles não tiveram uma preparação inicial, eles já foram pregando o evangelho. E às vezes é muito difícil você chegar e você já informar suas crenças para uma pessoa sem ter uma preparação prévia. Principalmente se essas pessoas elas já têm algumas crenças que são contrárias àquilo que você acredita. Então é necessário que a gente possa ter essa preparação, tá? É necessário que a gente possa preparar essas pessoas, as pessoas que nós pretendemos ajudar, tá? E vendo Arão, Loque e seus irmãos vendo que não tiveram sucesso ali na terra de Jerusalém, eles foram para uma cidade chamada Ante. E lá também não tiveram sucesso. Tentaram pregar, não tiveram sucesso, foram expulsos, foram humilhados e muitas coisas ruins aconteceram com eles. Então também sem sucesso eles foram lá para a terra de Midone. E chegando lá na terra de Midone, o pessoal também com o coração fechado acabaram prendendo eles. E eles foram presos, foram humilhados, machucados, tiraram a roupa deles, deixaram eles lá na prisão de todo jeito, né? Vamos sair daqui agora e vamos lá para Amon. Amon, ele, quando separou dos seus irmãos, ele foi lá para a terra de Ismael. E era a tradição dos lamanitas, toda vez que chegava, que eles presenciassem um nefita, eles amarravam e levavam à presença do rei. Isso está lá em Alma 17, 20, tá? Então amarraram ele, né? E quando Amon foi à presença do rei, um rei chamado Lamone, o rei perguntou se ele queria, o que ele estava querendo ali, se ele queria ficar ali para viver mesmo ou só estava de passagem. E aí Amon, ele falou, não, quero ficar um tempo aqui, sim, se possível, toda a minha vida, se for necessário, toda a minha vida, né? E isso está lá em Alma 17, do 22 ao 25. E aí o rei ficou muito feliz com aquilo, ele disse, não, então, aqui, quero que você fique aqui, eu tenho essa minha filha aqui que você pode casar com ela também. E o Amon, ele não quis nada disso, porque o objetivo dele, o foco dele não era conseguir um casamento lá entre os lamanitas, mas era poder levar o evangelho para os lamanitas. E aí o que aconteceu? Ele disse, não, eu estou aqui para lhe servir. E aí eu gostaria de frisar isso para vocês. Quando nós queremos preparar alguém para ouvir o evangelho, o caminho é esse, servir, né? Eu aprendi, e sempre os profetas eles pregaram que o quê? Que toda pessoa precisa de um amigo, uma responsabilidade de ser nutrido pela boa palavra de Deus. E eu ficava pensando, como é que você consegue se tornar um amigo de uma pessoa? Quando você serve, quando você começa a fazer parte da história da vida dessa pessoa. Então, quando você começa a fazer parte da vida da história dessa pessoa, você se torna amigo delas, né? Então ele foi lá levar o rebanho dos reis, o rebanho dos reis, né, lá para a fonte e tal. E tinha um grupo de lamanitas que dispensavam os rebanhos e roubar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Amon, ele se destacou, ele defendeu, ele pediu para um grupo de servos que estava com ele cuidar do rebanho e ele foi pelejar com os lamanitas. Matou alguns com pedra, outros cortou o braço, o chefe matou. Então, ele se destacou diante daquelas pessoas que serviam também ao rei. Então vai uma outra dica. Quando você pensar em alguém, quando você fizer a sua oração, lembra que eu falei sobre iniciar o processo de obra missionária, o trabalho da obra missionária com oração? Então quando você fizer a sua oração, lembra também de buscar ser um exemplo diante das pessoas que conhecem aquele que você está pensando em ajudar. Porque o que foi que aconteceu? Esses servos chegaram lá para o rei e disseram, rei,
Esse homem é teu amigo. E ninguém pode com ele. Ele é teu amigo. Ele é amigo do rei. E isso foi muito bom, né? E a gente precisa ser um exemplo diante de todas as pessoas. Para que quando alguém chegue e pergunte sobre a nosso respeito, a respeito da igreja a qual nós fazemos parte, as pessoas possam dar bons exemplos de nós, né? E quando o Amon ele teve a oportunidade de falar com Lamone, e viu que Lamone ficou durante um bom tempo sem falar, e ele disse, ô rei, estás impressionado porque eu defendi o rebanho e tal, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, ainda em silêncio, foi que o rei conversou com ele, perguntou se ele era o grande espírito. E aí aquela história que todo mundo conhece, né? Que Amon, ele não chegou e simplesmente disse, não existe essa questão de grande espírito. Mas ele edificou sobre crenças comuns. Isso foi um termo que eu aprendi na missão. Edificar sobre crenças comuns é você extrair das pessoas aquilo que elas acreditam, que tem relação com o que você também acredita, né? Sem destruir a crença dela. Então, pessoal, vai com calma, tá? Quando vocês estiverem preparando alguém para ouvir os missionários, né, tiver a oportunidade de compartilhar o evangelho com uma pessoa, edifique sobre as crenças que vocês têm em comum, tá? E foi isso que Amon fez. Lembra? Serviu. Depois ele edificou sobre as crenças que tinha em comum. E é isso que você vai encontrar lá em Alma 18, tá? Depois de um tempo que eles estavam conversando, o rei Lamone fez uma pergunta para Amon. E ele disse assim, foste enviado por Deus? Porque agora, depois que eles já estavam conversando, e depois que Amon disse que o grande espírito que o rei acreditava era Deus, eles já estavam na mesma linguagem. E Lamone agora não estava mais citando como grande espírito, mas estava citando como Deus. Então ele já tinha absorvido o ensinamento, tá? E aí Amon teve a oportunidade, com o coração aberto do rei Lamone, ele teve a oportunidade de ensinar sobre o plano de salvação. Até que chegou um momento que o rei quis saber o que poderia fazer para obter a salvação. E Amon ensinou o que ele poderia fazer. E ele clamou por misericórdia a Deus. E aí o que eu quero mostrar, esses dois pontos para vocês. Ver como Arão e seus irmãos chegaram na cidade e ver como Amon chegou nessa outra cidade. Tá bom? Preparou e aqui eles não prepararam. Então a gente tem que... É fato que ambos estavam pregando o evangelho. É fato que ambos precisavam pregar o evangelho. E é fato que a semente ela é plantada e ela cresce, ela pode ser plantada em vários lugares. Com certeza, no lugar onde Arão e seus irmãos foram, era aquele lugar, aquele caminho, aquelas pedras, aqueles espinhos, entendeu? E onde Amon foi, no início, sim, era daquela forma. Mas ele preparou e tornou-se, o coração de Lamone, tornou-se uma boa terra. Tá? Uma boa terra. Então, o que aconteceu? Amon recebeu a orientação do Senhor para ir libertar seus irmãos lá na terra de Midone. E ele foi, e a gente sabe o que aconteceu no caminho, né? O Lamone foi com Amon, encontrou o rei de toda a terra. O rei de toda a terra ficou irritado, porque Lamone estava junto com o Nefita, iria matar o Lamone, e Amon tomou a frente, e depois Amon pegou a espada, e o rei ficou impressionado, porque Amon pediu unicamente que libertasse seus irmãos e que conservasse o reino de Lamone, e permitisse que ele pudesse adorar a Deus. E ele ficou muito impressionado, porque ele disse, nossa, ele pediu para eu livrar o meu filho, né? E ele permitiu que Amon fosse libertar seus irmãos lá na terra de Midone, e permitiu que Lamone pudesse voltar para sua terra. E ainda mais, pediu que Amon fosse para lá para ensinar ele.
né, Amon voltou para a terra de Ismael com Lamone e pediu para que Arão e seus irmãos pudessem ensinar o rei. Mas antes disso, Arão, Moloque, os seus irmãos, quando eles foram libertados, eles começaram já a pregar o evangelho dali, do momento que eles já tinham sido... E o incrível é isso, que as pessoas que antes tinham recusado, agora já estavam aceitando, alguns deles já estavam aceitando. Isso você vai encontrar lá em Alma 21, do 15 ao 17. Tá? Acredito eu que, devido ao exemplo que eles deixaram, de mesmo passando por adversidades, mesmo passando por dificuldades, mesmo eles sendo presos, mas eles estavam dispostos a continuar. E isso também é preparar o terreno. E aí eles começaram a pregação novamente e foram lá para a terra de Nefe, que era a terra do rei de toda a terra, do pai de Lamone. E lá eles fizeram exatamente como Amon havia feito com Lamone. Eles se apresentaram para o rei, disseram que estavam dispostos a ser servos do rei. O rei disse, não, eu quero que vocês me ensinem. E o rei, ele disse que queria que eles o ensinassem. Por quê? Porque ele já tinha sido preparado por Amon. Então aí é aquela outra situação de você chegar para ensinar o evangelho a alguém que já foi preparado por outro. Porque às vezes não é no seu tempo. E na grande maioria das vezes não é no nosso tempo. E aí o rei, ele falou que já estava muito perturbado desde o momento que ele tinha encontrado com Amon. Ele queria saber que espírito era esse que estava perturbando ele. Mais uma vez veio a história do grande espírito, né? E aí o Arão, junto com seus irmãos, edificaram também sobre crenças comuns e ensinaram o plano de salvação para o rei de toda a terra. Isso está lá em Alma, no capítulo 22. E o rei de toda a terra, da mesma forma que Lamone, porque Lamone era um recém-converso agora, e como recém-converso ele saiu e prestou testemunho para o pai dele, e saiu e prestou testemunho também para o povo. O rei de toda a terra, ele também fez isso. E aí está um segredo também, pessoal. Quando você vê que alguém se batizou na igreja, utilize essa pessoa na obra missionária. É o que está mais próximo, naquele momento, do milagre da revelação, do milagre do testemunho, da conversão. É uma arma poderosa na obra missionária. Tá? Uma coisa que eu queria só frisar aqui com vocês, a missão de Amon, a missão de Arão, a missão de Moloque, a missão dos irmãos, de todos os seus irmãos, foi de 14 anos. Então, às vezes, a gente quer compartilhar uma mensagem e já quer que aquela mensagem no outro dia a pessoa já se batize. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Durou 14 anos, pessoal. Isso tá lá em Alma 17:4, tá? E não foi só coisa boa. Vocês viram o que aconteceu com Arão, o que aconteceu com Moloque. Eles tiveram aflições, eles tiveram fome, tiveram tribulações espirituais. E isso acontece no trabalho missionário, tá? Não posso deixar de lembrar de Abis, uma mulher que ela já tinha aceitado o evangelho, mas que tinha ficado em silêncio. E quando ela viu uma oportunidade, que a rainha estava desmaiada lá, a esposa de Lamone, ela saiu batendo de porta em porta para que as pessoas pudessem ver o poder de Deus. Ela saiu semeando. Algumas sementes dela talvez caíram entre as pedras, outras entre espinhos, outras caíram no caminho e foram pegas pelas aves. Mas algumas, com certeza, caíram na boa terra. Que possamos semear, pessoal. Possamos fazer nossa parte, tá? Fazer a nossa parte. E o Senhor faz a parte dele. Ok? Quem converte é o Espírito.
Nós fazemos todo o trabalho. Somos ferramentas na mão do Senhor. Essa é a minha mensagem, a mensagem de hoje. Uma mensagem um pouco mais longa, porque tinha muito conteúdo. Eu acredito que todos nós somos missionários e temos essa oportunidade de compartilhar o Evangelho. Mas precisamos preparar o terreno. Mas primeiro do que isso, precisamos abrir a boca, todos os momentos. Forte abraço, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Tchau.